Vocês têm medo? Estão com medo do que está acontecendo? Tem medo de vocês mesmos? O que mais assusta? Há sempre um convite para a gente avançar. O estágio que a gente se encontra para um estágio maior, em busca de se melhorar. Ele sempre encontra alguém que está num estágio e que tem vontade de dar um passo à frente, mas tem medo. E muitas vezes esse medo paralisa esse avanço. Acontece que os medos, eles são frutos de... não é fruto de um comportamento que é dado. A gente já nasce com ele pronto. Os medos são construídos, mas pior do que serem construídos. Porque eles são construídos, de certa forma, na infância. Porque nossos pais, eles não têm como serem perfeitos. Então os pais, querendo ou não, eles vão deixar algumas sequelas. Mas na maioria das vezes, eles acertam muito mais do que erram. O problema não são os medos em si que a gente herdou, digamos assim, que a gente construiu nas nossas relações iniciais na infância. O pior é os medos que a gente continua alimentando. A gente continua alimentando e tem um porquê da gente alimentar. A gente sabe que diante de nossos problemas, a gente tem duas características básicas de fuga. Ou a gente se justifica, ou a gente se culpa. O desperdício que o medo provoca na alma humana. Esse medo faz com que esse indivíduo crie algumas justificativas. Jesus deixa muito claro para nós que ele dá talentos de formas diferentes a todos nós e por isso mesmo espera resultados diferentes de todos nós. Ele jamais espera que alguém que recebeu 10 e que deve multiplicar em 100, que alguém que recebeu 1 torne aquilo em 100. Embora ele saiba que se a gente quiser, a gente pode transformar 1 em 1000. Porque é dado algo inicial. É sempre que todos nós temos algo. Mas acontece que nas comparações que nós fazemos com os outros, com os nossos projetos infantis de vir a ser, a gente se incomoda por não ter alcançado algum patamar, algum objetivo e se sente incapaz, se sente inferior, se sente amedrontado na comparação com os outros e acha que não pode fazer muito. Nós todos temos problemas. Mas se a gente impedir que o fluxo do trabalho haja por si, a gente vai estar sempre com a lama podre. Então deixa o cano passar água limpa, em algum momento vai ficando mais cristalino. Porque não importa o que a gente tenha, não é uma questão de quantidade que está em jogo. Não é o quanto você pode devolver daquilo que você recebe de Deus. É sua disposição de viver a lei do trabalho. É a sua disposição de não ser ocioso. E essas competências é a primeira tarefa a se descobrir. É sempre bom lembrar o seguinte, que o esquecimento do passado é uma bênção fantástica. Porque, a bem da verdade, as pessoas que têm experiência de lembrar o passado nunca foram boas. A maior parte de nós foi pessoas comuns e cometeu erros bem graves. Então esse esquecimento é justamente para que a gente possa meio que zerar e começar de novo. Então se você fica pensando, mas eu entenderia melhor a minha missão, talvez a definição de missão seja algo, primeiro para a gente pensar, para entender como o medo pode atrapalhar a missão. Mas nós temos todos missões pessoais, todos nós temos tarefas a executar. Mas basicamente todas as tarefas elas se resumem a uma coisa, que é servir. Servir significa sair do próprio ego infantil que chora as dores e, apesar de continuar com as dores, porque nós sofremos, servir. Teve medo que o que o impediu de servir foi um sentimento de incapacidade, que o colocou no plano da ociosidade. Eu não vou servir porque eu tenho medo. Eu não vou servir porque eu não tenho competência. Eu não vou servir porque o meu talento é menor. Eu não vou servir porque o outro é mais capacitado do que eu. Aqui nós temos alguém que não é nem quente, nem frio. Aqui nós temos alguém que é morno, alguém que não acredita em si, alguém que se acha incapaz, alguém que se justifica, alguém que só lamenta, alguém que só chora. A nossa liberdade de servir e de agir no bem é um privilégio que nós não podemos abrir mão. Há um convite, mudar a direção, dar um passo diferenciado. Você vai avançar, você vai dar um passo à frente, você vai evoluir. E o que eu estou lhe convidando aqui hoje é para que você também continue. Que você saia do padrão de ressentimento, do padrão de ódio,
do padrão de amargura, de não perdão e de cobrança para seguir ao reencontro. É a visão de que nós temos um compromisso contínuo de avançar, de continuar, de ir para um patamar diferente da conduta anterior. Continua, se desenvolve. Para isso, o medo não pode existir. Porque o medo nos dá uma sensação de vergonha. A vergonha nos dá uma sensação de impossibilidade, nos convencendo de que nós não somos capazes. E esse é o maior processo de autoobsessão que existe. É desenvolver uma sensação de que nós não podemos mudar o estado das coisas. A essa percepção, porque tem hora que de fato a gente não vê luz do fim do túnel na vida da gente, tem hora que a gente olha assim e diz assim: todos os recursos que eu dispunha eu usei, nenhum deles foi suficiente e agora eu não vejo solução. Usar todos os recursos que nós temos é muito saudável. Tentar procurar soluções por competências próprias é saudável, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Mas se o seu jeito até agora não deu certo, será que não já é um tempo de perceber que desse jeito não dá certo? Que não tem muito a ver com o que aconteceu no passado, seus traumas. Tem muito mais a ver com o momento que você continua se comportando, com as justificativas que a gente se dá para não agir, com os medos que a gente redobra em nós. Muitos deles com o objetivo de não agir, porque quando a gente age, a gente avança. E quando avança, a gente se ilumina. E quando se ilumina, tem responsabilidades. E aí nós temos no fundo um grande medo de vencer. Nós temos um profundo medo de acontecer. A gente fica tão acostumado em ser derrotado, a gente já tem um discurso pronto, a gente já sabe como se comportar, que no fundo há um medo tão grande de acontecer, em qualquer plano, intelectual, moral, emocional, afetivo, que a gente cria um monte de justificativas para atravancar a vida, porque há um grande medo de vencer, porque com isso vem grandes responsabilidades. E sempre que a gente acha que tem que fazer alguma coisa extraordinária, no fundo é uma justificativa para dizer para nós mesmos: eu só tenho um talento, eu escondi. De ter recebido potências para fazer, e para acontecer e para agir, mas porque se comparou, porque se apequenou, porque se justificou, não agiu, não colaborou, porque teve medo da própria luz. O nosso maior medo não é de sermos pequenos, o nosso maior medo é de sermos grandes. Que contribuição nós podemos dar ao mundo com as nossas fraquezas? Nós temos que contribuir com a nossa própria luz. E quando nós mostramos que a nossa própria luz pode brilhar, nós influenciamos, nós incentivamos o outro a brilhar a própria luz.